Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, trazendo o nosso primeiro convidado de hoje, o vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Boa noite, senador. Olha, a gente tem que estar atualizando as informações a cada instante, porque toda hora tem notícia nova lá de Brasília, e hoje foi um dia muito movimentado. A notícia mais recente foi o pedido de demissão do ministro da Fazenda. Vamos lá, vamos desenhar. Que ano, né? Parece o ano que não termina, né? Já estamos aí no Natal. É um ano que teimosamente, ontem eu falei no Senado, não começou e não vai terminar pelo visto. E sempre com surpresas como a gente está vendo. Pois é, começando pela demissão do ministro. O que isso vai impactar na economia no momento político? Eu acho que já estava. Eu tenho um apreço muito grande pelo Joaquim Levy, mas ele entrou, criou uma expectativa muito positiva, mas não conseguiu fazer a entrega. De certa forma, eu acho que talvez a fórmula que ele pegou é de não mexer nada nessa estrutura de juro, de pagar tanto. Pô, a gente paga 500 bilhões de juro de dívida que não tem fim, quando na época do Lula a gente pagou até FMI, tem 370 bilhões de dólares de reserva e a gente fica sacrificando. Agora tinha uma ameaça até contra o Bolsa Família. Sabe, isso não pode. Esse foi a gota d'água, né? Ele querer cortar o Bolsa Família. Eu acho que a gota d'água é uma soma de situações. De fato, também no Congresso, o que eu fui favorável. Eu digo, já que está começando o governo, eles estão querendo isso para poder melhorar a economia, vamos fazer. Mas eu acho que a crise política ajudou a derrubar o Levy. Porque a crise política agravou a crise econômica. Se nós resolvermos a crise política rapidamente, a crise econômica, o país é um país fantástico, esse nosso. Tem um povo trabalhador, a gente supera rapidamente. Agora, eu não vejo horizonte para o fim dessa crise política. E a entrada do STF no cenário, que deu um freio de arrumação nessa questão do impeachment. Isso certamente vai mudar o panorama. Eu acho que essa é uma parte importante da crise política que vai se resolver. O Brasil estava meio refém do senhor Eduardo Cunha. Aliás, a oposição estava refém dele, o PMDB estava refém dele e ele estava chantageando o governo. Por isso que eu fui duro, até em entrevistas que eu tenho dado e falas. Um país como o nosso não pode estar refém. O Eduardo Cunha, com todo aqui respeito à ausência, ele não tem moral de propor impeachment para ninguém. E no caso da proposta de impeachment que ele estava fazendo com setores da oposição, era um golpe sim. Não que impeachment não esteja previsto na Constituição. Está lá previsto. Mas eles estavam atravessando a Constituição, atropelando a Constituição. Quais eram os pontos que o PT questiona? O principal, por exemplo, para fazer um impeachment de um presidente é muito sério. Eu sei que o nosso governo está mal avaliado, tem setores incompetentes, agora nós não podemos fazer impeachment só porque tem um governo ruim, ou um governo mal avaliado pela população. Nós vivemos numa democracia, tem que ter paciência. O governo tem altos e baixos. Nosso governo, eu tenho esperança que se recupere. A presidenta Dilma é uma pessoa honesta. Não tem nada contra ela, diferente do Collor, que naquela época foi denunciado, provou e foi rapidamente feito o impeachment. O impeachment tem que cumprir a própria Constituição. O Cunha não. Ele montou um esquema, recebeu um impeachment que não se sustenta do ponto de vista legal, porque eles têm que fazer um impeachment por crime que a presidenta cometeu esse ano. E qual foi o crime? Execução orçamentária não foi. Execução orçamentária, o ano não acabou, o Tribunal de Contas da União não julgou, nem o Senado. Então não cabe. Mas ele fez um rito sumário, montou uma comissão, que é a tal da comissão que vai processar o impeachment da oposição, feita avulsa, sem ser indicado por líder. Isso é golpe. E também com voto secreto. Isso é golpe. O Supremo freou esse golpe. Agora, eu acho que do jeito que o Supremo empoderou o Senado, impeachment no Brasil agora, fica bem claro que é uma coisa séria. Tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado. E o Senado tem a voz final. O Supremo acertou isso ontem por 8-3. Pois bem. Então, o pedido foi admitido e continua na Câmara. Eu acho que o impeachment morre também, porque, tu viu, o Eduardo Cunha é tão maléfico a tudo que eu acho que ele foi o grande responsável pela baixa participação da população na manifestação a favor do impeachment no domingo passado e também foi o que inflou a nossa, de anteontem, a favor da legalidade. Então, o pedido continua admitido na Câmara. Não, mas ele vai ter que formar uma nova comissão. Tem que ser outra, tem que votar de novo, isso aí é fevereiro. Eu não sei não, até lá o Cunha vai seguir presidente da Câmara, agora já tem o Procurador-Geral da República pedindo o afastamento dele. Esse monte de conta na Suíça, esse abuso de autoridade que Senador, ele tem, talvez se caso leve esse à pedido cassação. chegue ao Senado, como é que o senhor avalia, pelo momento que o Senado atravessa? Se o argumento for colocado lá na Câmara, que está posto aí, não passa... Porque
é absolutamente ilegal o que eles estão fazendo, sabe? Então, é criminoso o que está sendo feito. Eu acho que isso é muito ruim para o país, porque aí fica uma confusão dessa, e quando você vê político brigando, a população pode ficar certa. Quem perde é a população. Então, uma briga política, tem uma crise econômica onde todo mundo perde. Aliás, todo mundo não. Os poderosos e ricos, eles deixam de ganhar mais. Quem perde é a população, porque com a inflação de 10%, é mão no bolso do cidadão, todo mundo perde. Tomara que a gente supere isso, para a gente voltar aos tempos do Lula, que o Brasil crescia, que o emprego crescia, que a inflação era baixa. O PT estava enfraquecido na Câmara, mas agora com essa briga interna dentro do PMDB, pelo menos na Câmara já começa a ganhar força, o Planalto começa a se articular melhor. Como é que está isso no Senado? Porque o Senado tem o presidente do PMDB. O Senado, o presidente Renan, com quem eu trabalho, ele foi talvez o mais importante ator, primeiro para botar um freio no Eduardo Cunha, ele estabeleceu uma briga com o Michel Temer, que estava meio subordinado ao Eduardo Cunha, e eles recolocaram ontem, veja bem, o líder do PMDB, que tinha sido destituído. Tinha sido destituído numa articulação do Temer, dizem, do vice-presidente, com o Eduardo Cunha. O PMDB recolocou, e foi o PMDB do Senado, com o Renan, com o Eduardo Braga, com o Eunício, que fez isso. Agora mesmo, nessa mudança do ministro da Fazenda, é possível até que o PMDB indique para o planejamento o ministro, isso é possível. O PMDB do Senado. E aí são vários PMDBs, essa briga do presidente Michel Temer com o Renan, tomara que também não se agrave muito, mas o PMDB está numa disputa interna terrível e no ano que vem vai ter que ter uma convenção. Uma convenção. E ali março, vai decidir que rumo, que PMDB será vitorioso. Fala-se, inclusive, do partido deixar o governo. Isso era a avaliação correta antes do julgamento do Supremo. Agora já mudou tudo de novo. Já fala-se que o PMDB que quer seguir no governo vai ser fortalecido. Para a gente encerrar o assunto crise, senador, a Operação Lava Jato, mas porque tem outras pautas, a Operação Lava Jato continua, né? Cada fase vem novas surpresas. Pois bem, e isso está ficando um pouco de lado, né? Pelo menos na mídia. No entanto, ainda pode ser um fator de comprometimento de várias situações. Eu acho que é aí que se agravam as coisas. Você ter toda hora uma operação acontecendo, prendendo empresário, banqueiro, políticos, essa ação agora contra o Eduardo Cunha, de entrar... Olha, eu fui duro aqui nas críticas ao presidente da Câmara, mas eu acho que está tendo não uma judicialização da política, está tendo uma criminalização da política. A entrada da Polícia Federal, mesmo a mando de um juiz do Supremo, né, e a pedido do procurador, na casa do Eduardo Cunha, gente, isso eu não concordo. Porque não era a casa do Eduardo Cunha, era a residência oficial do presidente, chefe de um poder, da Câmara dos Deputados. Ele é o terceiro na sucessão. Depois disso, cria-se uma jurisprudência perigosa. Eu acho que no afã de combater a corrupção, que todo mundo concorda, eu acho que está se metendo os pés pelas mãos. Vou falar uma coisa aqui para você. Foi tido como um carrasco do PT o Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo, ministro do Supremo, que agora aposentou. No caso do Mensalão, né? No caso do Mensalão. Mas ele não fez nada disso. Ele denunciou, botou em julgamento, condenou e mandou prender. Agora está prendendo as pessoas primeiro para depois denunciar. Eu acho isso perigoso. Saiu agora o Mensalão do PSDB. O Azeredo foi condenado. Que é o Mensalão original, com o mesmo Marco Valério, que o PT foi copiar e se deu mal. Agora que saiu uma condenação, ele foi presidente do PSDB. Eu fico assim vendo, como é que político do PSDB fica querendo botar o dedo na cara de alguém? Corrupção na Petrobras começou desde a época do Fernando Henrique. Tomara que agora a gente estanque isso. O presidente do PSDB, Eduardo Azeredo, agora condenado a 20 anos pelo Mensalão do PSDB, o do DEM, o do Democratas. Hoje é o terceiro processo contra o Agripino, do Democrata. Então o Brasil está vivendo um inferno que eu acho que assim, era importante para todo mundo, para aliado e para adversário, que a gente faça as coisas direito. Denuncia primeiro, julga, se condenado, prende. Por que eu estou falando isso? Porque senão você vai prender primeiro, depois vai julgar e logo depois a pessoa vai cumprir uma pena curta e vai estar solta, a população não vai entender. Senador, vamos falar de ações práticas nessa crise. O senhor estava me contando aqui antes da entrevista de corte de gastos que está fazendo lá no Senado junto com o presidente. Essa é a receita para sair da crise, senador? Que eu me orgulho, sabe? Mas veja, o Brasil gasta muito com a burocracia. Eu vi agora esses dias, veio o governador de Goiás aqui. Esteve aqui, inclusive veio aqui no programa. Cuidado, Goiás está falido, gente. Ele não falou isso. O estado de Goiás, que é rico, que tem muita indústria, que a indústria está crescendo, está falido. Sabe por quê?
guerra fiscal. Eles não arrecadam. Abriram mão de receita, as empresas foram para lá, é o estado mais emblemático da guerra fiscal. Tirou a empresa dos outros, foi para lá, mas não tem receita. E a máquina administrativa é uma monstruosidade. Quando ele fala que cortou cargos, 5 mil cargos, não cortou não, ele demitiu, porque não tinha dinheiro para pagar. Agora, o Marcondes Perillo, do PSDB, parece que já está em campanha presidencial, ele vai ter que se explicar, inclusive, o negócio de casa, com lá o Carlinhos Cachoeira, essas coisas todas. Mas o pessoal tem que ficar atento. Época de crise, para mim, o básico que eu tenho falado há 3 anos, cortar despesa supérflua. Aquilo que é possível cortar para ter o essencial, para pagar bem o salário das pessoas. Essa é a forma. No Senado, para você ter uma ideia, é a instituição mais transparente do Brasil. Eu estou há 4 anos como vice-presidente com o presidente Renan. Vou agora começando o 4º ano. Nós cortamos fortemente o orçamento, que era igual ao da Câmara, alguns anos atrás, agora é 40% menor. Qual é a instituição que está diminuindo despesa? Nós gastávamos uma fábula de dinheiro com correio. 12 milhões, agora baixou para 3. Telefone era quase 6 milhões, baixamos para 3 também. O orçamento nosso, nós devolvemos em 2012 130 milhões de reais para o governo, para o executivo, devolvemos 350 em 2013, 2014 600 e agora vamos devolver 800 milhões. Isso é um exemplo que as câmaras municipais, as assembleias no Brasil inteiro podiam estar fazendo. Porque o poder legislativo não tem que estar aumentando sua despesa para sobrar dinheiro para o governador, para o presidente da República, atender com saúde, com educação. Nisso eu estou orgulhoso. No caso aqui do governo do Acre, senador, que inclusive agora no final da legislatura aprovou na Assembleia a criação de mais cargos em comissão. Pois é, mas me parece que tem uma reforma que o governador Tião Viana está fazendo, que ele está, por um lado, desativando uma série de empresas e uma série de cargos e está legalizando um número menor. O governador Tião Viana, eu queria dizer, está de parabéns. O prefeito Marcos Alexandre está de parabéns. Outros também do interior. Sabe por quê? Eu só acho que o Tião podia ter começado isso antes. Mas o Tião, logo que viu que a crise estava de fato para valer, ele começou a ter, junto com a Nazaré, nossa governadora, ela inclusive ajudou muito, eles começaram a ter uma ação junto com o Tinel da Fazenda rígida de corte de despesa, de redução de despesa. Senão ele não estaria fechando o ano. Tem governos como o do Rio Grande do Sul, do PMDB, está parcelando o salário dos funcionários. Então é um milagre, o Marcos Alexandre está pagando em dia, está de parabéns, o Tião também. Agora, eu acho que todos os governadores e prefeitos, se eu fosse governador e prefeito, eu revisaria toda a burocracia e aproveitava esse período de crise para ver como nós estamos fazendo no Senado, como é que a gente diminui mais ainda. Para isso, não é demitir gente, não. É você otimizar alguns serviços e reduzir despesas, porque dá para reduzir, gente. Os contratos do Senado, o Senado contratava empresas terceirizadas aos montes. Nós impusemos, vai ter que contratar agora o mesmo serviço por 20% menos. O que é que você está tendo na época de crise agora? Um monte de gente querendo vender coisas, querendo oferecendo serviço. É um argumento que funciona. E pouca gente querendo contratar e podendo contratar. Nós somos isso, nós somos contratadores. Ora, como tem mais gente querendo o meu contrato, é só não ter propina e você dizer, tudo bem, me põe o melhor preço que tu leva. Tudo nós fizemos. Estabelecemos meta, 20% a menos. Então o Senado ganhou o título de instituição mais transparente. Qualquer despesa do Senado é online, tá? Se você quiser a vida minha, saber o que é que eu gastei tudo meu durante o ano inteiro do Gladys ou do Petecão, é só entrar no portal do Senado. De fato, é um exemplo. Agora, como a política está muito desmoralizada, termina que o pessoal nem valoriza muito isso. E eu assumo que está desmoralizado, mas é perigoso. Nós temos que empoderar, a política é importante, nós vivemos numa democracia, tem que valorizar os partidos. Agora, a gente não faz por onde? Só para concluir aqui contigo esse raciocínio. Já tem partido de sobra, agora criaram o Partido da Mulher. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não tem mais sentido. Aí criaram o Partido da Mulher e 25 deputados, homens, óbvio, se filiaram imediatamente do Partido da Mulher e um senador, gente.